Galerinha, tem agora uma questão aí 4, que é uma tabela, tá? E essa tabela compara o seguinte, não precisa nem do enunciado, vamos direto para o título. Maiores concentrações urbanas, 1970 e 2015. Em outras palavras, quais eram as cidades mais populosas do mundo em 1970 e quais seriam aí as cidades mais populosas em 2015? Olha a minha dica. Cidade mais populosa na década de 70, Tóquio. Depois, Nova York, Xangai, na China, Osaka, no Japão, Cidade do México, no México, Londres, na Inglaterra, Paris, na França, Buenos Aires, Argentina, Los Angeles, Estados Unidos, Pequim, na China. Sabe qual é a dica que eu te dou? Quantas cidades aí estão localizadas em países considerados desenvolvidos? Dá uma olhadinha, são 10 aglomerações. Quantas estão aí localizadas em países desenvolvidos? Então vamos anotar aí, 1970 eu tinha das 10 maiores cidades do mundo em população, eu tinha 6 em países desenvolvidos. Show de bola! Vamos ver agora em 2015. Eu tenho aí 2015 então, quem é desenvolvido? Tóquio, no Japão, uma. São Paulo não, Karachi, Paquistão, Dhaka, Bangladesh não, Cidade do México não, Nova Delhi não, Nova York, 2 só. Então, apenas, vamos aqui, 2 cidades nos países desenvolvidos. Ora, galerinha, vamos fazer aí. Se eram 6 em 70 de país desenvolvido, então eram 4 de países subdesenvolvidos. Confere? Se eram 2 em países desenvolvidos em 2015, vão ser 8, então, em países subdesenvolvidos. Beleza? Então, olha só. Eram 6 em país desenvolvido, a maioria contra 4 subdesenvolvido. 2015 o jogo virou. E inverteu. Você tem só 2 de país desenvolvido e 8 em países subdesenvolvidos. Sabe qual é a dica que eu te dou? Você tem que pensar naquele conceito de megacidades. Isso é importantíssimo, anote aí. Que é diferente de cidades globais. O que é que seria uma cidade considerada megacidade, moçada? É qualquer cidade no mundo que tem mais de 10 milhões, vamos lá, mais de 10 milhões de habitantes. Já o que é que seria uma cidade global? São aquelas cidades que controlam a economia mundial. Essas cidades têm sedes importantes de bancos, multinacionais, importantes bolsas de valores, tudo isso. A minha pergunta, em qual grupo de países eu encontro o maior número de megacidades? Nos países desenvolvidos hoje ou nos países subdesenvolvidos? Ah, professor, já respondeu. Nos países subdesenvolvidos. A minha dúvida é por quê? E aí vem um raciocínio aqui, sem querer ser preconceituoso, nada disso, mas preste atenção. Geralmente, quem tem o maior número de filhos é uma população mais rica, que mora em países desenvolvidos, ou uma população geralmente mais pobre em países subdesenvolvidos? Acertou quem disse que tem mais filhos, geralmente, a população mais pobre. Moral da história? Tem um cálculozinho simples. Você chega agora em Dhaka, Bangladesh, uma cidade muito pobre, aumenta em média 50 pessoas por hora. É verdade. Se você chegar em São Paulo, que também é ainda de país subdesenvolvido do Brasil, mas isso cai para 25. Olha o tanto que cai. Se você for para um país como o Japão, Tóquio, eu não tenho nem ideia, mas isso vai ser quanto? 2, 3, 5 pessoas por hora? Por quê? Porque o japonês tem poucos filhos. Porque em Paris, as mulheres francesas, sobretudo, têm poucos filhos. Os imigrantes têm um pouco mais. Tá? Então, use a lógica. Cada vez mais nós vamos ter cidades mais populosas nos países considerados subdesenvolvidos. Beleza? Ok, Lívia, 15 minutinhos aí. Vamos lá então. Olha a letra A. Em 2015, as maiores concentrações urbanas estarão localizadas em sua maioria em países ricos. Já morreu, tá errado, não tá, galerinha? Já morreu essa porque vai ser em países mais pobres, subdesenvolvidos. B.
Em 70, as maiores concentrações urbanas localizavam-se em países periféricos. Aqui é aquela pegadinha do malandro. O que é periférico? Tem países periféricos e países centrais. Países centrais, desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Aí você lembra, centro e periferia. Geralmente, o que é que tem uma conotação negativa, Lívia? Periferia. Periferia. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Países periféricos são os pobres. Se você lembrar, em 70, a maior parte da população das grandes cidades estava nos países desenvolvidos, nos países centrais. Já elimina a B de bola. Olha a C. Em 2015, as maiores concentrações urbanas estarão localizadas em países periféricos. Show! Que é nos países o quê? Subdesenvolvidos. Principalmente da África e da Ásia. Agora eu que pergunto para vocês e para as meninas aí, agora é mais difícil. Ele fala África e Ásia. Vê se confere. Diga para mim aí quantas dessas cidades em 2015 estão na África e quantas estão na Ásia. Bom, vamos agora separar. Olha, o pior que é que você tem 6 com 1, 7. Então, realmente, 2015... Ah, professor, mas ele fala no item C só em países periféricos. Não, então a gente pode tirar aqui, só quem não é periférico é a cidade de Tóquio, no Japão. O resto todo mundo é periférico. Continua sendo 5 cidades em países periféricos na Ásia e uma cidade na África. 5 com 1, 6 é a maioria. Esse é o nosso gabarito. E ele ainda complementa. Isso vai ou poderá agravar problemas como habitação, transporte e saneamento básico nessas áreas. Última dica dessa questão. Qual é o continente mais populoso do mundo? Um dos que mais a população vem crescendo? Qual é, Lívia? Ásia. Ásia, muito bem. Ora, a Ásia tem dois nada, vamos fazer melhor. Dos 5 países mais populosos da Terra, nós temos 3 na Ásia. Vamos lembrar? Eu tenho China, que é o mais populoso, Índia, aí tenho aqui Estados Unidos, que não é, né? E Indonésia, que também, muito bem, Lívia. E em 4º lugar, o Brasil. Então eu tenho 2 na América e 3 na Ásia. Só que não dá nem para comparar. Se você pegar só Índia, China e Indonésia, fazer uma conta aqui... Eu sou de humanas, né? Mas vamos lá, 1 bilhão e 300, com mais 1 bilhão e 100, com mais uns 300, vai chegar quase a 3 bilhões. A Terra tem mais ou menos uns 7. Você pensar que de 7 bilhões, 3 bilhões, por aí uns 35%, 40%, vivem só na Ásia e em 3 países. E a gente sabe que a Índia é só questão de tempo para superar e vai passar a China. A China até recentemente fez o quê? Uma dicasinha de atualidades. O governo atual retirou aquela política do filho único, o governo de Xi Jinping, porque já está vendo que está começando a faltar a mão de obra mais barata, aquela coisa, o mercado consumidor não está crescendo tanto, e está vendo a Índia lá no retrovisor, recebendo uma porrada de investimentos, né? E a população crescendo muito e vai superar, vai ser o país mais populoso do mundo em breve. Ok? Nosso gabarito aí na 4, vamos colocar aqui. C de casa. E, professor, rapidinho o erro da D. Comparando os dados de 70 com 2015, ok, verifica-se um acelerado crescimento no número de concentrações urbanas nos países periféricos. Não, tudo bem. Só que ele diz o que indica a melhoria das condições de vida dessas populações. Isso não é determinante, não necessariamente. E a E. Em 2015, as maiores concentrações urbanas estarão localizadas nos países centrais ou do norte, nos desenvolvidos. Ora, muito fácil, moleza, morreu. A maioria das cidades populosas vai estar nos países subdesenvolvidos.